Pai do Senhor, irmãos. Graças a Deus, maravilhoso estar na presença do Senhor mais um ano, com todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, feliz ano novo para quem eu não encontrei ainda, não pude abraçar, não falei com vocês. Que Deus possa abençoar vocês. Eu estava descansando um pouco, por isso não estava aqui, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, estou de volta hoje. Pode se assentar em nome do Senhor. Graças a Deus, vamos orar por mais um mês. Na verdade, irmãos, a gente faz essa campanha, mas todos os dias a gente ora por todos os dias. Todos os dias a gente ora por todos os meses. O tempo inteiro, o crente fiel e verdadeiro está constantemente em oração. Amém? Como o irmão falou, revesti-vos de todas as armaduras. Porque a nossa luta, irmão, de verdade não é contra as pessoas. Todos nós aqui somos vítimas de Satanás. Todos nós aqui somos perseguidos pelo inimigo. Então nós temos que orar uns pelos outros e pedir para o Senhor cuidar de cada um de nós contra o inimigo das nossas almas. Amém? Os irmãos, por gentileza, abra no livro de 2 Samuel 9. Aleluia. Aleluia. 2 Samuel 9, primeiro diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que faça bem por amor de Jonatas? Davi, o rei Davi, que todo mundo conhece, de repente ele faz uma pergunta: existe alguém ainda que sobrou da casa de Saul? E aí eu pergunto para os irmãos, vocês sabem por que ele faz essa pergunta? Por que ele, de repente, começa a falar sobre isso? Aí eu quero voltar um pouquinho lá em 1 Samuel e explicar para os irmãos, tá? Por que ele faz essa pergunta assim? De repente, ele pergunta, existe alguém lá da casa de Saul ainda? Para mim agir com amor com essa pessoa? Mas do nada ele falou isso? Por que ele falou isso? Vamos voltar lá em 1 Samuel 20, que diz assim, ó, 20, 11. Jonatas faz um pacto com Davi. Então diz Jonatas a Davi, vem e saiamos ao campo. E saíram ambos ao campo. E disse Jonas a Davi, o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha, sondando eu e meu pai amanhã a estas horas, ou depois de amanhã, eis que houver coisa favorável para Davi, e eu, então, não enviar a ti, e não te hei fizer saber. E assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo, o Senhor requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Eu quero explicar para os irmãos, né? Davi estava sendo perseguido por Saul. E Davi, lá no começo do primeiro livro de Samuel, capítulo 20, ele pergunta assim para Jonatas, por que ele está me perseguindo? Por que Saul quer me matar? Aí ele fala assim, o que eu fiz? Qual o meu crime? Qual o meu pecado diante de teu pai para querer tirar minha vida? Porque Davi, ele não fazia nada de errado, ele queria saber por que Saul queria tirar a vida dele. Aí ele pergunta para Jonas, fala, Jonas, você é filho dele, né? Talvez você me tenha uma explicação, me falar por que ele está querendo tirar minha vida. E Jonas fala, não, ele não quer tirar sua vida. Aí ele fala assim, eu ouvi rumores que ele quer tirar minha vida. Irmãos, Saul queria tirar sim a vida de Davi. Mas Jonatas não sabia, e ele falou assim, ó, eu vou resumir, tá, irmãos, para vocês entenderem a história. Depois, se vocês quiserem saber detalhes, vocês vão lá e ler, que é bom. E aí, Saul queria tirar a vida de Davi, estava chateado, queria tirar a vida. Eu vou ler depois para vocês saberem por que Saul queria tirar a vida de Davi. Davi falou para ele, Jonas, eu ouvi falar que seu pai quer me matar. Eu não sei por quê, eu não sei o que eu fiz. Qual é o motivo dele estar me perseguindo? E aí Jonas falou assim, olha, vamos supor que fosse um final de semana. Ele falou assim, vou passar o final de semana com meu pai e vou comer com ele. Vou lá jantar com ele, tomar um café da tarde, sei lá, vou comer uma pizza com ele. E você teria que vir também. Aí a gente vai estar lá sentado e vamos ver se ele vai falar alguma coisa para mim. Depois eu te conto. Vamos armar um esquema aí, eu vou te contar. Bom, ele foi lá para a casa do pai dele. Você entrou para comer no primeiro dia, o pai dele não falou nada. No sábado comeram a pizza lá, não falou nada. No domingo,
foram comer o macarrão de domingo, aí Saul falou para ele, falou assim, cadê o filho de Jessé? Que já há 2 dias que não vem comer com a gente. O que aconteceu com ele? Aí Jonas falou para ele, não, é que ele me pediu para ir lá visitar o pessoal em Belém, e eu deixei ele ir para ir lá ver o povo dele, resolver algumas questões pessoais. Aí Saul ficou bravo. Saul falou, como assim? Como assim você deixa ele sair desse jeito? Agora você quer desonrar a nossa casa? Eu estou com raiva dele, eu quero matar ele. E aí Jonatas percebeu o quanto Saul estava querendo mesmo matar Davi. E agora eu vou voltar um pouquinho só para vocês entenderem por que Saul queria matar Davi. Aleluia. Quando aquele gigante estava confrontando o povo de Deus, confrontando o povo lá de Saul, o reino de Saul, e Davi se levantou como um menino e foi ter contra esse gigante. Ninguém acreditava nele, ninguém achava que ia dar certo. Saul também não achava, mas ele foi e derrotou o gigante. Isso é uma outra história, a gente pode contar outro dia. E a ira de Saul se levantou quando ele foi comemorar. Quando ele saiu para comemorar, que todas as pessoas estavam dançando junto com ele, aquelas mulheres estavam clamando, dizendo, Davi derrotou Golias, Davi derrotou, Davi é vitorioso. Ali acendeu a ira de Saul. Por que aconteceu isso, irmãos? Tem gente que até quer você bem, mas não melhor do que ele. Tem gente que se levanta o tempo inteiro contra as nossas vidas porque não quer ver a gente bem. Tem gente que é usada pelo inimigo para tirar a nossa paz. E aí o que acontece? Saul, ele deveria ser grato a Davi por aquela situação, porque ele derrotou alguém que estava destruindo o reino dele. Mas ele ficou chateado porque ele queria aquela glória para ele. Ele queria ter derrotado, ele não conseguiu. Daí acendeu a ira dele contra Davi. E às vezes na nossa vida acontece isso. A gente não está fazendo nada de errado. A gente está procurando agradar a Deus. A gente é amável com os nossos irmãos. A gente abraça todo mundo. A gente faz caridade conforme as nossas condições. E ainda assim tem pessoas perseguindo a gente. Tem pessoas que se levantam e às vezes até desprezam a cada um de nós. Não tem problema. Todas essas coisas acontecem para que o Senhor venha a ser o rei das nossas vidas. E a gente saiba que a gente não é nada, nem a gente é ninguém. A gente aqui é um representante do Senhor e sofre as aflições que todo mundo sofre. O Senhor também sofreu. A gente sofre como Jesus sofreu. E se Ele, sendo o Rei dos Reis, sofreu, nós também vamos sofrer. Amém? Então esse era o motivo. E agora eu entro na palavra que eu quero falar com vocês. Esse era o motivo pelo qual Davi perguntou se havia alguém ainda da casa de Jonatas, de Saul, para ele fazer um ato de amor com essa pessoa. Lá no capítulo 9 de 2 Samuel, ele fala assim, ainda tem alguém da família de Saul? Ainda existe alguém da linhagem de Saul? Que é para mim pagar aquele pacto que eu fiz com Samuel lá atrás? E aí, vamos ler aqui para vocês entenderem. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi e disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, sou eu, sou seu servo. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba, sim, rei. Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Irmãos, eu quero falar para vocês. Ele era aleijado porque ele nasceu assim? Não, ele não nasceu assim. No meio da guerra, nessa guerra onde foi morto Jonatas, foi morto o rei Saul. Esse menino estava com a babá dele, que no desespero daquela guerra, naquela confusão. Imagina uma guerra, eu nunca estive uma, vocês também não. Mas imagina uma confusão, a gente não teve em guerra, mas a gente já teve em briga de família, né?
Briga de família, todo mundo já presenciou alguma. E eu, como eu não gosto de briga, se começar uma briga aqui, eu pego minhas coisas e vou embora. Porque eu falo para todo mundo que eu dou um caminhão para não entrar numa briga, eu dou a frota toda para não entrar numa briga, eu continuo dando qualquer coisa para não entrar numa briga. Então, quando a gente vê uma briga, a gente corre, não é assim? Amém, irmãos? É assim, né? Eu corro contra a briga, eu saio do meio. Eu acredito que ainda tem alguns irmãos que correm para a briga, porque tem gente que ainda precisa se converter mais. Mas nós que somos servos do Senhor e precisamos todos os dias buscar a conversão e a diferença, a transformação na nossa vida, a gente tem que se apartar do mal, irmãos. A gente tem que se apartar de confusão, a gente tem que se apartar de briga, de tudo que não provém do Senhor, porque o Senhor é paz. E aonde a gente ande, ainda que a gente não abra a nossa boca, a gente tem que ser paz. A gente não é de confusão e a gente não tem que estar no meio de confusão. Amém, irmãos? Esse ano de 2024, que você lembre que você é representante de quem? Do eu sou. Você é representante dele. E toda vez que você tiver uma atitude diferente daquela que ele espera que você tenha, o nome dele está sendo envergonhado. Então, todas as vezes que eu penso em fazer qualquer coisa, eu penso como o meu Senhor ia fazer. Como será que ele ia agir? E aí eu tomo muito cuidado, amém? Vocês possam fazer o mesmo. E aí ele era aleijado, porque essa moça que cuidava dele saiu correndo no meio dessa confusão e caiu por cima dele, quebrou os pés dele. Ele tinha 5 anos. Ficou aleijado. Hoje, se você quebrar um pé, eu, por exemplo, tenho 2 próteses, vocês sabem? Lado esquerdo e lado direito, estou andando, graças a Deus. Mas naquele tempo, quebrava o pé, acabou. Não tinha a medicina que tem hoje, né? Por isso esse menino era aleijado. Então ele nasceu para ser príncipe, ele nasceu filho de rei, ele nasceu filho de príncipe, mas ele tornou-se um aleijado. Irmãos, olha a situação de uma pessoa. Tem pessoas que acham que a vida é sempre igual, e não é. A vida é uma roda gigante. Um dia você está lá em cima, outro dia você pode estar lá embaixo. E ok, quando você está com Jesus, você está sempre bem. Com saúde, sem saúde. Com dinheiro, sem dinheiro, com trabalho, sem trabalho. Com Jesus, a nossa vida é sempre a mesma. Nós somos todos abençoados. Amém? Por isso ele era aleijado. E disse-lhe o rei, onde ele está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Mequir, filho de Amiel, em Lodebar. Mequir era um homem de certa influência, lá em Lodebar. Ele tinha uma certa influência, acredito eu, a Bíblia não fala, mas acredito eu que esse homem tinha uma certa condição financeira, viu aquele menino aleijado, jogado, aquela mulher que era funcionária que cuidava do menino, já talvez não tivesse condições de cuidar. Então ele viu aquela criança e começou a cuidar dessa criança, amém? E lá Lodebar, o que é Lodebar? Só para vocês entenderem, o que é Lodebar? Não é só uma cidade, não é um bairro, não é um Jardim Santa Emília, não é um Bela Vista só. Lodebar significa uma terra sem pasto. O que é uma terra sem pasto, irmãos? É um lugar que não dá nada, é seco, é deserto. É um lugar que não produz. Irmãos, o lugar que eu estive, não agora, faz algum tempo já, eu estive no sertão do Nordeste. Irmãos, é triste a condição deles, porque eles não plantam para colher. Hoje, se você plantar na sua casa uma plantinha, sei lá, um alface, um cheiro verde, uma salsinha, você vai colher. Porque aqui chove, aqui tem água, a gente molha. Mas lá no meio do deserto não tem nada. Não tem nada. Então, Lodebar era uma terra sem pasto, uma terra de esquecimento. Todas as pessoas que não tinham muitas coisas iam para lá e viviam de qualquer maneira, se arrastando, se rastejando, implorando por uma situação para sobreviver. Era assim que ele vivia lá em Lodebar. Então, mandou o rei Davi buscar ele. Aí no versículo 5 diz assim, então mandou o rei Davi e o tomou na casa de Maqui, filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete era o filho de Jonatas. Jonatas, que era filho de Saul, ok? Está todo mundo entendendo? Amém, irmãos? Mefibosete ficou com medo. Ele falou assim, ué, o que esse homem quer comigo? O que esse homem quer comigo?
que esse rei quer comigo? Porque se o meu avô, disseram para mim, porque ele tinha 5 anos quando ele foi para Lodebar e quando ele quebrou os pés. Aí ele falou assim, disseram para mim que eu sou filho de rei. E que o meu pai era príncipe. E se o rei está me chamando agora, certamente ele quer acabar comigo, porque ele descobriu que ainda tem uma linhagem de rei. E ele tem medo que eu vá ter contra ele. Então, Mefibosete veio já com medo, né? Quantas vezes a gente é chamado para alguma coisa, a gente vai com medo. Quantas vezes as pessoas batem na sua porta te pedindo uma oração e você vai com medo. Quantas vezes as pessoas ligam para você e falam, irmã, estou precisando disso, e você atende já com medo. Quantas vezes o Senhor usa uma pessoa para falar assim, pastor, eu preciso que o Senhor vá lá expulsar um demônio, e você vai com medo. Irmãos, o medo, ele não provém do Senhor. O irmão já foi usado aqui de manhã, agora há pouco, e falou assim, olha, a gente estufa o peito, por nós mesmos a gente não sai de casa, irmãos. Por nós mesmos a gente não faz nada. A gente não sai de casa, nós não somos ninguém, mas a gente não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Então a gente coloca o Senhor na frente e fala, Senhor, eu não tenho nada de mim. Eu não posso fazer nada. Mas o Senhor vai comigo. Então Mefibosete ficou com muito medo. Ele estava lá jogado de qualquer jeito. Irmão, vocês conseguem imaginar o tanto de humilhação que essa pessoa passou? Porque assim, quando a gente é pobre, e eu acredito que a grande maioria, quando a gente é humilde, a gente já sofre as aflições. Né? A gente já é diferenciado nos lugares que a gente vai ser atendido em algum comércio, em algum lugar, as pessoas já olham torto, dependendo da roupa que você está usando, dependendo do tipo de cabelo, dependendo do seu endereço. Quando você apresenta o seu endereço em algum lugar, a pessoa fala, nossa, mora lá, Deus me livre. A gente já sofre preconceito, a gente já sofre humilhação, a gente já sofre tanta coisa. Agora você imagina Mefibosete. Ele vivendo lá, e além de todas as dificuldades financeiras, ele ainda era aleijado, irmãos. Alguém aqui já passou pela situação de precisar de uma cadeira de roda? De andar assim? Eu já precisei, eu sei como é. As pessoas olham para você com um olhar de pena. E elas, na cabeça das pessoas, para as pessoas que estão com deficiência, elas não têm mais nenhum tipo de utilidade. As pessoas olham para a gente tipo assim, para você acabou. E eu escutei para várias pessoas falar para mim, irmã, agora depois dessas cirurgias aí, só aposentadoria para você. Tem mais não, não tem mais nada para você fazer. E ok, eu sei que muitas pessoas falaram isso até com amor, com carinho, achando que realmente, fisicamente, eu não teria mais condição de trabalho. Né? E naquele tempo, e isso aconteceu comigo hoje, agora, 2019, 2020. Imagine Mefibosete. Imagina o tamanho da humilhação. E aí imagina quando ele, no meio das crianças, ele fosse contar para as pessoas e dizer assim, sabia que eu sou neto de Saul? Criança é malvada, irmão, sabia? As crianças riam dele. As crianças tiravam sarro dele e falavam, que aleijado doido. Além de aleijado, ainda é doido. Falar que é filho, neto de Saul, filho de Jonatas, imagina. Ele não sabe de nada, ele não tem noção do que ele está falando. E esse homem, porque ele já era um homem, quando ele foi ter com Davi, ele já era um homem. Ele sofreu todos os tipos de humilhações. Ele sofreu todos os tipos de privações. Ele foi uma pessoa que teve todos os motivos para acabar com a própria vida. Teve todos os motivos para desistir. Ele estava lá em Lodebar, esquecido, abandonado. Só que eu falo para você, eu falo para mim mesmo, e falo para quem está me ouvindo, e quem vai me ouvir, que quando o Senhor tem um propósito, não tem quem segure. Ele manda te buscar lá em Lodebar. Ele manda te buscar lá em Lodebar e muda a sua história. E ele fala para você, vem a mim, que eu vou mudar a sua história e você vai comer na mesa do rei. Você vai se fartar das promessas do rei, porque o Senhor tem uma promessa e a promessa do Senhor não cai por terra. De repente você está aqui hoje e você está pensando assim, mas eu já estou indo na igreja há tantos anos.
Essa carta para Deus eu já faço há tantos anos essa campanha. Eu peço algumas coisas para o Senhor e não acontece. Às vezes nem lembram de mim. Final do ano chegou, não me deram um feliz ano novo. Na última Santa Ceia eu não fui nem abraçado pelos irmãos. Eu estou no lugar de esquecimento. Se eu não for mais para o culto, ninguém nem vai lembrar de mim. Tem gente que saiu daqui em dezembro pensando isso. Se eu não aparecer mais, se nunca mais eu vier nesse lugar, não vão nem lembrar de mim. Aí tem aqueles que falam assim, na hora que aparecer lá que eu não estou dizimando, aí pode ser que alguém me ligue e sinta a minha falta. Porque Satanás é Satanás, irmãos. E ele coloca tudo isso na mente das pessoas. Então tem gente que saiu daqui em dezembro, na última ceia, e não foi abraçado, e não foi acalentado, e não foi desejado um ano novo maravilhoso para ele, saiu daqui entristecido e disse assim, não faz diferença nenhuma eu estar dentro ou fora, tanto faz. E verdade, irmãos, pode ser que tanto faça mesmo para os irmãos aqui. Eu não sei, eu não estou dentro do coração de ninguém, eu não sei o que cada irmão pensa a respeito de cada irmão aqui, mas eu sei que existe um Deus, que é o Deus que eu creio, que é o Deus que vocês creem, que está lá em cima, vendo todas as coisas, e que conta comigo, e que conta com você. E que faz conta sim da nossa vida, e que sabe da nossa existência, e que conta comigo e está vendo cada um dos passos que eu estou dando, e está cuidando de mim e de você. Então não perca a fé, não perca a esperança, não deixa essas palavras que desanimam você te abater. Às vezes o ano muda, e as pessoas acham que a vida vai mudar como um clique, né? Como se fosse um filme que você volta e ela mudou. Não, a vida não muda se você não fizer nada, né? Você precisa levantar do seu lugar. Você precisa buscar o que é que você quer. Não cai do céu nada. O Senhor pode abençoar? Sim, pode. Mas nós estamos vivendo um tempo onde as coisas estão sendo muito rápidas. Tudo acontece muito rápido, né? Muito rápido. Há 10 anos atrás, o que era a internet, irmãos? Há 10 anos atrás, como que eram as coisas? Olha como nós estamos. Todos nós aqui temos acesso à internet, ou seja, todos nós aqui temos acesso a todos os lugares do mundo, no apertar de botão. Mas o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo. E Ele fala que nós precisamos nos preparar, porque a gente deseja no nosso coração. Chega a certa altura da vida, que as coisas materiais já não são tão importantes. A gente começa a perceber que não tem importância. Porque o que você almeja? Uma casa na praia, um carro, um sítio, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E o Senhor, Ele continua sendo o mesmo. E a gente, mesmo com toda essa angústia, essa aflição, o Senhor continua cuidando de cada um de nós e dizendo assim, pode passar o que for. As mudanças que você deseja, você busca e eu te abençoo. Então, se você for estudar, se você quer melhorar profissionalmente, se você for tirar a habilitação, você vai conseguir dirigir. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar o carro. Compra um usado, compra um velhinho, parcela, se esforça e o Senhor te ajuda. Amém? De repente tem alguém aqui que, como eu, tem o desejo de dirigir, não tem coragem, né? Que o Senhor possa te encher de coragem hoje. Que o Senhor possa te dar um desejo no seu coração e você entender que com o Senhor você é tão forte. Você é tão vitorioso. Você consegue tudo quando o Senhor está à sua frente. Amém? E aí, continuando aqui. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostou-se com o rosto por terra e se inclinou e disse a Davi, eis aqui o teu servo, Mefibosete. Irmãos, imagina como foi difícil para esse homem se curvar diante do rei Davi. Estou falando fisicamente mesmo. Eu estou falando fisicamente. O irmão falou de a gente chegar na igreja e ter irmãos que não ajoelham para orar. Alguns acham difícil. Outros não querem. Não querem. Uns colocam desculpa porque está fortinho. Outros porque o joelho dói.
Irmãos, Mefibosete aqui, ele não viu dificuldade, ele estava diante de um rei e precisava se curvar diante desse rei. E aí mesmo não tendo os pés bons, com os defeitos no pé, ele se curvou diante do Senhor, mesmo tendo dificuldade física. E aí eu quero chamar a atenção para vocês na igreja hoje e dizer, não é tempo mais de brincar de ser crente e enganar Deus. Porque o que vocês tentam, o que nós tentamos é enganar o Senhor. Ah, Senhor, eu não consigo me ajoelhar. Ok. Venho para a igreja, eu não consigo me ajoelhar. Mas se cair uma joia sua embaixo da cama, você vai ajoelhar para pegar. Se você tiver que sair de casa e o seu sapato estiver lá no fundo da cama, você vai ajoelhar para pegar esse sapato. Você não vai sair com o pé só. Na verdade, você não quer. Você não quer ajoelhar, né? Ah, irmãs, eu não consigo, eu não tenho palavras para falar com o Senhor quando eu ajoelho. A hora demora de passar. Louve o Senhor. Ajoelhe e começa a louvar. Não tem palavras? Começa a louvar. Não tem palavras? Lê a Bíblia. O Senhor vai te dando palavras. Na verdade, o povo do Senhor está cada dia mais preguiçoso. E eu vou falar, porque eu nunca peço oportunidade, me dão porque querem, mas eu não vou levar para casa. O povo de Deus está preguiçoso. O povo de Deus passa horas com aquele dedinho no celular assim, ó, rede social, ó, Facebook, Instagram, WhatsApp, irmãos. Jesus está às portas e Ele não vai vir através de rede social, não. Irmão, você não ora, você não busca porque você não quer. Eu não tenho tempo, você tem tempo sim. Você não quer. Irmão, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Tem tempo sim, você não lê porque você não quer. Você está dando prioridade para outras coisas. Só que o Senhor está às portas. E essas desculpas não vão funcionar. Não vai funcionar. E eu venho aqui dizer para vocês como um alerta. O tempo de mimimi, de conversinha já passou. Nós precisamos voltar às velhas obras, voltar ao primeiro amor, para angariar as almas para o reino do Senhor, porque não vai haver tempo. E quando eu falo de não haver tempo, eu não estou falando tempo de evangelizar o meu vizinho. Eu não estou dizendo o tempo de evangelizar um conhecido. Eu estou falando da minha e da sua família. Porque quando a gente não ora, a gente não busca, não tem como o Senhor interceder em prol da nossa família. Porque funciona assim, irmãos. O Senhor não tem separação. Então eu oro, eu busco e peço pela família do irmão. E em contrapartida, ele está orando e buscando pela minha família, e pedindo pela família do outro irmão, e pedindo pela família do outro irmão, e Deus vai fazendo uma corrente e vai salvando. Só que quando o povo não ora, não tem como o Senhor salvar, irmãos. O Senhor precisa salvar o povo e o Senhor quer salvar, mas nós não buscamos mais. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que têm parentes bem queridos e amados que não aceitaram Jesus ainda. E a culpa é sua. E a culpa é minha. Porque a gente não prega mais, a gente não ora mais. Não existe uma palavra que caia em vão. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, eu estou aqui nessa manhã, chamando vocês a um novo compromisso com o Senhor. Irmãos, é absurdo. Quando eu venho para a igreja, eu sento ali no meu cantinho. Às vezes eu olho para o lado e tem gente cochilando. Mas não é um culto só. São vários cultos. Aí toda vez eu olho, a pessoa está cochilando, outra está conversando, outra está andando. Irmãos, não tem como o Senhor operar, gente. Não tem. O Senhor precisa de reverência. Nós precisamos nos prostrar diante do Senhor, independente da nossa dificuldade física, emocional, financeira. O Senhor não trabalha com as nossas condições emocionais. O Senhor, Ele atua acima de qualquer coisa. A nossa vida não pertence a nós mais. Não dá para você chegar aqui e falar: Senhor, hoje eu não vou nem louvar, porque eu estou chateado. Eu vou sentar aqui, ó, e eu vim aqui só, mas eu não quero falar com ninguém, porque eu estou chateado. Irmãos, a sua vida
não te pertence mais. Você aceitou Jesus, você levantou a mão e aceitou Jesus e entregou a sua vida para Ele. Aleluia. Então nessa manhã eu estou aqui dizendo para você: desperta tu que dormes. Aleluia. O tempo do Senhor está às portas e depois... Não adianta dizer que não sabia, não. Porque nessa manhã, tudo que está sendo falado aqui, está sendo escrito lá no céu. E aí, quando você for dar aquelas suas desculpas, você passa 4 horas lá nas redes sociais. 1h30 no WhatsApp, meia hora no Instagram, 1 hora no Facebook e tantos outros que eu nem sei. Aí você fala: Senhor, não busquei mais porque eu não pude. Ele falou: vem cá que eu vou te mostrar. Ó aqui, ó. Irmãos, nós estamos começando o mês de janeiro. Mais uma vez, campanha de uma carta para Deus. Muda o seu comportamento. Muda a sua expressão diante do Senhor. Muda a sua postura diante de Deus. Que em 2025 você vai chegar aqui e vai falar assim: eu vou testemunhar o que o Senhor fez na minha vida quando eu deixei de lado todas as besteiras do mundo e comecei a fazer a vontade do Pai. Amém? Aleluia. Versículo 7 diz assim: e disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo da beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu continuamente comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para que tu teres olhado para um cão morto como eu? Ele se sentia tão pequeno, tão inútil, tão sem valor, que ele falou para o rei, ele falou: rei, quem sou eu para você olhar para mim? Eu sou um cão morto, eu não tenho nada para te dar em troca. Às vezes, irmãos, a gente se sente assim. Às vezes as pessoas tratam a gente assim, como se você pudesse, se você só tivesse valor pelo que você tem. Me diga o que você tem, eu vou dizer o quanto você vale para mim. O mundo é assim, e pode ser. O mundo pode ser como eles quiserem. As pessoas podem se trocar pelo que elas têm, mas dentro da igreja não. Dentro da igreja não. Lá no mundo pode ser assim. Lá no mundo você pode ter valor independente do que você tenha. Olha, eu tenho uma boa empresa, então você é meu amigo. Lá no mundo pode fazer o negócio que quiser. Agora aqui dentro da igreja não. Aqui dentro da igreja somos todos iguais. Somos todos filhos amados do Pai, filhos e amados do Rei. Nós somos todos iguais, amém? E aí quando ele fala isso para Davi, Davi fala assim: não. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar eis, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão e coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuos comerá pão à minha mesa. Irmãos, olha, eu quero só finalizar, o horário já me expulsa, e glória a Deus por isso, porque está tendo tanto culto que é cansativo demorar tanto. Eu quero dizer que o rei Davi restaurou a vida financeira de Mefibosete. Ele ganhou, ele herdou, ele pegou de volta tudo que era dele. Então, existem períodos na vida que você passa na dificuldade, porque o Senhor permite. Mas Ele falou que vai te devolver tudo, Ele vai restaurar tudo para mim e para você. Então o Senhor vai restaurar como restaurou para Mefibosete. Irmãos, presta atenção, o lugar que a gente está, a gente não vai ficar para sempre. Ora ao Senhor, busca o Senhor vai te dar o desejo do teu coração. Todas as terras de Saul, que automaticamente ia pertencer a Jonatas, que automaticamente pertencia a Mefibosete, que foi tomada pelo rei Davi, depois de ganhar tantas batalhas, ele não tinha nenhuma obrigação de devolver, mas o Senhor deu uma ordem a Davi, e Davi devolveu tudo para Mefibosete. Ele foi restituído, ele teve terras até o fim da vida, e além de tudo, ia comer todos os dias na mesa do rei. Nessa manhã, o Senhor te convida, venha comer na mesa do rei. Aleluia. Venha comer na mesa do rei. Venha comer na mesa do rei. Só que o que é servido na mesa do rei, coma de bom agrado, irmãos, porque o rei sabe o que serve para você. O Senhor sabe o que dá para mim e para você.
Irmãos, aceite o que vem da parte do Senhor, acredita nele, porque ele tem restituição para a minha e para a sua vida. 2024 não vai ser um ano comum não, mas depende de mim, depende de você. Se prostre diante do Senhor, porque eu nunca vi o Senhor se calar diante de um pedido de um filho. Ele fala na palavra dele, quem é que vai me pedir pão e eu vou dar uma pedra? Porque se o homem comum da terra, um filho pede pão e ele não dá uma pedra, como eu sendo Deus, meu filho me pedindo pão, eu vou dar pedra. Fique de pé em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Eu quero fazer uma rápida oração, já vou passar para o irmão. E dizer para vocês assim, irmãos, não é o ano que vai mudar a sua história. Não é a virada de ano, porque esse calendário é um calendário gregoriano. Inventaram esse calendário aí, não foi nem Deus que inventou. A gente está aqui comemorando janeiro, início de 2024, mas para o Senhor, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Ele pode mudar as nossas vidas, e eu posso chegar aqui amanhã e ter uma grande notícia a respeito de qualquer pessoa que aqui está. O que nós não podemos é perder a nossa esperança no Senhor. E nós não podemos entregar na mão do Senhor todas as nossas chateações que os irmãos fazem ou deixam de fazer. Aqui dentro somos todos iguais. E ai de quem tratar alguém com indiferença. Amém? Oremos. Altíssimo Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nessa palavra o Senhor promete restauração para a nossa vida. O Senhor nos alerta a estar em constante comunhão contigo, Senhor, para que as bênçãos e as vitórias do Senhor venham até a nossa vida. Que o Espírito Santo venha de encontro conosco, nos dê força, sabedoria, inteligência para continuar na tua presença, porque só os inteligentes sabem como é bom servir a um Deus vivo e maravilhoso como tu és. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por cada vida, Senhor, por cada pessoa que está aqui nesta manhã, por cada pessoa que presidiu esse culto, cada pessoa que direcionou este lugar, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor possa abraçar, segurar na mão de cada um, dando direção, dando saúde, dando sabedoria e fazendo ficar firme nas tuas presenças para a honra e glória do teu santo nome. E as palmas louvam o Senhor, irmãos.